Mas como é que a igreja pode manter a unidade? Quais são os elementos fundamentais para essa unidade? Onde está apoiada esta unidade? Se você olhar lá em Efésios, os versos 4 a 6 do capítulo 4, você vai ver 7 elementos que Paulo coloca como fundamentais para a busca e para a conquista da unidade. Primeiro, um só corpo. Vou ler o texto antes. Há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamados em uma só esperança. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Aí se coloca a transcendência de Deus, a imanência de Deus. Ele é sobre todos, ele é por todos e ele também está em todos. Mas coloca-se os 7 elementos fundamentais para a obtenção da unidade da igreja. Primeiramente, um só corpo. Meus irmãos, a igreja é um só corpo. A igreja não são várias igrejas, vários conjuntos de doutrinas diferentes. Mas a igreja é unida, deve ser um só corpo. E nós, enquanto crentes, devemos permanecer neste corpo. Nós não somos órgãos isolados, irmãos. Alguns dizem assim: não, eu não preciso ir à igreja, eu tenho a minha fé. Olha, irmãos, se Paulo fosse assim, ele não ia usar como exemplo o corpo humano. Não existe um olho destacado, não existe um ouvido destacado, um estômago destacado. Todos eles fazem parte de um corpo. Assim como nós devemos fazer parte da igreja. Nós não somos solitários, não somos cristãos peregrinos. Nós pertencemos a um organismo vivo. Nós precisamos de um organismo vivo. Nós precisamos trabalhar nesse organismo vivo e também receber desse organismo vivo. E esse organismo vivo é a família de Deus. Portanto, irmãos, só há um só corpo. O segundo elemento, um só espírito. Todos os dons, os frutos e as graças da vida cristã provêm do Espírito Santo, que mora intimamente na vida pessoal dos crentes e, assim, por extensão, na igreja. Quem dá dons à igreja, irmãos, o Espírito Santo. O Espírito Santo é que capacita as pessoas. O Espírito Santo vive na pessoa de cada um. E dessa forma, o Espírito Santo, um só Espírito, vive na igreja. Uma só esperança. Qual é essa esperança, irmãos? Qual é a única esperança da igreja, do corpo de Cristo? É a salvação e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja o texto de Tito, no capítulo 2, no verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Essa é a esperança, irmãos, a única esperança do cristão. O cristão não tem esperanças terrestres aqui, irmãos. Não, vai haver um tempo de paz, ou que vai haver um tempo de fartura, ou que a economia vai melhorar, ou que os políticos poderão resolver a situação grave em que a humanidade vive. Não, irmãos, não há esperança além da única esperança, a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Também um só Senhor. Quem se submete plenamente ao mesmo Senhor não estará em inimizade um com o outro. É claro, irmãos, se nós somos fiéis a um mesmo Deus, a um mesmo Senhor, nós não vamos ser inimigos entre si. Nós somos fiéis ao mesmo Senhor, ao único Senhor, o Senhor Criador dos céus e da terra e o Senhor Redentor. Uma só fé. Qual é a fé, irmãos? A fé no Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal e como único meio de salvação. Salvação para judeus e também salvação para gentios. Nós também nos unimos no batismo. Um só batismo.
o batismo por imersão, que representa a nossa morte para o mundo e a nossa ressurreição para uma vida espiritual. Representa a nossa purificação, a nossa separação do mundo. E é um testemunho público. A nossa igreja, irmãos, a nossa atuação na igreja, o corpo de Cristo, não é uma igreja secreta, uma igreja de segredos, onde é preciso desvendar segredos para permanecer nela. E depois que você está nela, você também não conta mais nada para ninguém. Não é uma sociedade secreta, mas a nossa igreja, ela é pública e quando nos associamos a ela através do batismo, estamos dando um testemunho público da nossa aceitação ao corpo de Cristo. Concluindo nos elementos, um só Deus e um só Pai de todos. Deus é o Pai, em quem nós podemos confiar. Mas ainda, Ele é um amigo para o ser humano. Ele nos dá confiança e segurança em meio a um mundo hostil. Novamente, recapitulando, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos nós. Com todos esses, um só, irmãos, nós formamos uma igreja unida, uma igreja única. Mas ainda, irmãos, quero que você veja de novo o verso 6. Diz assim: há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. Está sobre todos, essa é a transcendência de Deus, irmãos. Está em todos os lugares. Ele é por todos. Como é por todos, irmãos, ele atua por meio de todos. E ele atua também em todos. Isso quer dizer em cada um. O Senhor Deus é um Deus imanente, que participa da vida dos seus filhos. Veja aqui um texto da nossa lição. Observe duas ideias sobre a unidade da igreja em Efésios 4, de 1 a 6. Primeira, a unidade é um fato espiritual, enraizado nos 7 elementos e deve ser celebrada. Segunda, essa unidade requer zelo para nutri-la e cultivá-la. Efésios 4:3. O que diz lá Efésios 4:3? Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Outra versão desse verso diz assim: procurem de todas as formas conservar, por meio da paz que une vocês, a unidade que o Espírito dá. Continuando no texto da lição, muitas vezes há motivos para chorar por nossas falhas na busca dessa unidade. Sim, irmãos, às vezes falhamos quando queremos buscar a unidade. Às vezes queremos que a unidade seja a nossa ideia. E dessa forma falhamos fragorosamente. Mas ainda, irmãos, no entanto, sejam quais forem as falhas, devemos nos alegrar na obra de Deus de unificar a igreja em Cristo, regozijando-nos na realidade teológica da unidade do Espírito. Como vimos em Efésios 4:3, guardando a unidade do Espírito. Por meio da paz que une vocês, a unidade que o Espírito dá. Fazer isso, irmãos, nos capacitará a voltar ao trabalho árduo de avançar em direção à conquista desse objetivo, mas com uma nova convicção de que, ao fazê-lo, realizamos a obra de Deus. Buscar a união da igreja, irmãos, a unidade da igreja, é a obra que Deus dá a cada um de nós para fazer, enquanto membros da igreja, enquanto líderes da igreja, enquanto administradores da igreja. Buscar a unidade, porque estamos unidos em um só Senhor. Mas como buscamos? Vamos reforçar o que o verso 3 do capítulo 4 de Efésios diz: no vínculo da paz. Só é possível, irmãos, obter a unidade se nós estivermos em paz. Conflito só causa divisão. Intriga só causa divisão. Fofoca só causa divisão. Mas paz, irmãos, ou se lembramos o que estudamos na lição da semana passada, humildade,
mansidão, paciência, paz, amor. Assim vamos conseguir a unidade da igreja.